Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso introdutório de Parse Server. E na aula passada nós entendemos como que funciona o Cloud Code, como nós podemos criar uma função, como que nós chamamos uma função, fazemos um deploy. Então tudo que é necessário para nós nessa aula criarmos algumas operações aqui no nosso banco de dados diretamente dentro de uma Cloud Function, beleza? Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu quero criar uma nova função e essa função vai ser responsável por adicionar um novo produto lá na minha tabela de produtos. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui e declarar mais uma função aqui embaixo, parse.cloud.define, e aqui dentro eu vou colocar o nome da função, que eu vou chamar de createProduct. Legal. Coloco uma vírgula aqui, coloco request igualzinho à função de cima, coloco igual maior, abre e fecha chaves, dou enter e ponto e vírgula. Essa aqui é uma forma que nós definimos qualquer função nova aqui dentro do nosso arquivo main.js. Agora aqui dentro eu tenho que realmente executar o que eu quero dentro lá do meu Parse Server. Nesse caso eu quero criar um novo produto. Então o que eu faço? Eu venho aqui, coloco const product, coloco igual product, abre e fecha parênteses. Essa aqui é a notação que nós normalmente utilizamos aqui para criar um novo objeto. Lembrando aqui que nós temos que colocar o new na frente. Okay? Em outras linguagens o new é opcional, mas aqui no JavaScript nós somos obrigados a colocar o new. Então o que eu estou fazendo? Eu estou criando um novo objeto aqui da classe produto e colocando ele na minha variável aqui product. Mas essa classe produto nós não definimos ela em nenhum local. Nós precisamos falar que isso aqui se refere à classe produto lá dentro do Parse Server. Então nós vamos vir aqui no topo e nós vamos falar que a minha classe produto nada mais é do que um objeto do Parse, então parse.object, e eu coloco aqui .extend. E aqui dentro eu coloco o nome da classe lá no Parse Server, que é a classe product. Beleza? Tome bastante cuidado com letras maiúsculas e minúsculas aqui, porque qualquer errinho que você faça não vai funcionar. Agora sim, eu acabei de criar aqui um novo objeto da minha classe produto. Agora eu preciso passar algumas informações para esse objeto. E as informações vão ser as colunas que eu tenho aqui. Então a primeira coluna é a coluna name. Vou vir aqui e vou colocar product.set, coloco o nome da coluna, name, e agora coloco o valor que eu quero na coluna. Então eu quero ter uma bicicleta. Beleza. Venho aqui, vejo a próxima coluna. Próxima coluna é a coluna price. É uma coluna numérica agora, tome bastante cuidado com isso. Venho aqui, product.set price. E agora ela vai ser 1000. Observe que eu coloquei sem as aspas porque é uma coluna numérica e não uma coluna de texto igual a de cima. Beleza, vejo aqui, o estoque também é obrigatório, então venho aqui, coloco product.set estoque, e eu coloco aqui um estoque de 10, e venho aqui, deixa eu ver se tem mais alguma obrigatória, o isSelling, vamos colocar o isSelling também, product.set isSelling, e coloco aqui como false. Bacana, agora tome bastante cuidado, false tem que ser com F minúsculo, se você colocar com F maiúsculo não vai funcionar, sempre com o F minúsculo. E eu acho que essas aqui são as colunas obrigatórias que nós temos que preencher. Agora, para salvar esse meu produto lá dentro do Parse Server, lá na nossa tabela, eu preciso utilizar aqui o product.save. Beleza, product.save. Mas aqui tem um porém. Qual que é o porém? Se nós utilizarmos aqui somente o .save, nós não vamos ser capazes aqui de fazer o salvamento. Por quê? Porque nós colocamos aqui na nossa tabela que ela é protegida. Ninguém pode ler ou escrever nessa nossa tabela. Então, nem aqui a nossa função no Cloud Code consegue modificar essa tabela. Para ela conseguir modificar a tabela, nós precisamos que essa função ela utilize a chave master. Então ela tem uma permissão aí, uma permissão, digamos que mais forte para conseguir editar a tabela. Como que nós fazemos isso? Nós vamos colocar um null aqui primeiro, colocamos uma vírgula, abrimos chaves e coloco use master key. True. Beleza, agora quando ele realizar o salvamento, ele vai realizar o salvamento como sendo o master e aí vai garantir que ele vai ter as permissões necessárias para salvar. Beleza, agora o que eu vou fazer é o seguinte,
Essa minha função aqui de salvamento, ela não ocorre instantaneamente. Ela demora um pouquinho para acontecer. Então eu vou transformar aqui essa minha função em uma função assíncrona, beleza? E eu vou colocar um await aqui, né, e esperar o salvamento acontecer. Depois que acontecer esse salvamento, eu vou retornar alguma informação aqui para quem chamou a função. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui const saved product igual await product.save, ou seja, ele vai esperar o produto ser salvo e quando o produto for salvo, ele vai colocar as informações do produto salvo aqui no saved product. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso retornar esse saved product aqui para quem chamou a minha função. Legal? Vamos ver na prática isso rodando porque vai ficar bem mais claro como funciona. Então eu vou colocar aqui B4A, espaço deploy, dou um enter, espero um pouquinho ele realizar o deploy dessa minha nova função. Está terminando, beleza, terminou. Venho aqui no Insomnia, venho aqui e duplico essa minha função hello e agora eu vou chamar ela de create product, então para criar um novo produto. Vou colocar ela logo aqui embaixo. Vou trocar o nome da função aqui e vou trocar para create product. Beleza, não preciso colocar nenhum corpo nela aqui ainda, então vou colocar nobody e vou chamar a função. Quando eu chamar a função, olha só, ele acabou de me reclamar falando que a marca ela é obrigatória. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou trocar aqui a bicicleta e vou colocar iMac, só para simplificar, e eu vou colocar uma marca aqui para vincular ao nosso produto. Beleza? Na verdade, vamos fazer o seguinte. Como eu não quero tratar essa questão dos ponteiros ainda, eu quero tratar esses ponteiros mais para frente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover essa minha coluna, depois a gente cria ela de novo, não tem problema. Então, eu vou vir aqui e deletar a coluna de brand para simplificar um pouco a nossa vida. Depois a gente coloca ela de volta. Legal? Então, eu vou voltar aqui para a bicicleta. Ok, agora eu vou vir aqui na minha função e vou tentar agora criar de novo. Vou enviar create product. E olha só, ele me deu um código 200 e o resultado da minha função foi que ele criou a bicicleta com o preço de 1.000, estoque de 10, que não está vendendo, created at blá blá blá, updated at blá blá blá, o ID do objeto é esse, o tipo do objeto é objeto e o nome da classe é product. Se eu vier agora lá no parse server e eu atualizar a tela, olha só o que vai acontecer, ele já vai aparecer a bicicleta. Então olha só, aqui no Insomnia eu só precisei chamar a minha função createProduct e minha função aqui ela já fez todo o trabalho de criar o produto aqui para gente. Agora vamos deixar mais flexível ainda. O que eu quero fazer? Eu quero enviar no corpo da função todos os dados do produto que eu quero criar. Então eu quero passar o nome aqui do produto, que vai ser um iMac, por exemplo. Eu quero passar o preço do produto, que vai ser 2.000. E eu quero passar aqui um estoque de 30. Ok, agora eu não quero mais, na minha função, colocar esses dados aqui diretamente. Eu quero pegar os dados que eu vou passar aqui por parâmetro na minha função. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em bicicleta, removo e coloco o request.params.name. Olha só que simples. Venho aqui, request.params.price e venho aqui, request.params.stock. Lembrando que esse nome aqui tem que ser exatamente o nome que você colocou aqui na frente. Name, price, stock. Por isso que eu coloquei name, price, stock. Legal. Vou dar um novo deploy nessa minha função. B4A deploy. Vamos esperar um pouquinho. Beleza. Venho aqui na minha função. Envio aqui novamente. Vou chamar novamente a função. E olha só, ele criou o iMac com o preço de 2.000, com estoque de 30, que não está vendendo, e todas as outras informações aqui do produto que foi criado. Se eu vier aqui no parse server, atualizar novamente, olha só, ele acabou de criar realmente o iMac com todas as informações que eu passei aqui na chamada da minha função. Legal? Agora vamos supor que eu queira fazer algumas validações desses dados antes de adicionar esse produto aqui dentro da minha lista de produtos, ok? Então, que validação que eu posso fazer? Eu posso verificar, por exemplo, se o estoque é um número válido. Vou vir aqui no Cloud Code e antes da gente adicionar o produto, eu vou verificar se o request.params.stock ele é diferente de nulo e até para facilitar aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó, posso colocar const
estoque igual request parâmetros.stock, para a gente não ficar digitando isso aqui o tempo todo. E eu faço que se estoque for igual a nulo, ou seja, a gente não informou o estoque, que é algo que a gente não pode fazer, a gente sempre tem que passar o estoque, ou se o estoque for maior do que 999, ou seja, a gente não vai permitir estoque maior do que 999, nós vamos dar um erro. Então, para dar um erro, nós colocamos throw e eu coloco o erro que eu quero passar. Então, quantidade inválida. Beleza. Vou dar um deploy aqui nessa função e agora, se eu não passar o estoque ou se eu passar um estoque muito grande, ele já vai me retornar uma quantidade inválida. Algo que aqui, utilizando o Cloud Code, for muito fácil da gente fazer essa validação, mas caso a gente não utilizasse Cloud Code, ia ser uma validação muito mais complicada da gente fazer. E olha que legal, como eu estou utilizando o Cloud Code, se amanhã esse número de 999 mudar para 100, por exemplo, é só alterar aqui para 100 e fazer um novo deploy de maneira muito simples. Vou vir aqui então no Insomnia e agora eu não vou passar o estoque. Acabei de recortar ele. Se eu enviar, olha só, ele vai me retornar quantidade inválida. Se eu voltar ele aqui e colocar um estoque de 10 mil, olha só, quantidade inválida também. Se eu colocar aqui de 100 e trocar aqui um produto só para não ficar repetido lá, vou colocar aqui Magic Mouse e enviar, olha só, ele criou com sucesso. Então note que quando nós utilizamos o Cloud Code, nós podemos também realizar várias validações dos dados que a gente passou antes de realmente criar o produto aqui que nós gostaríamos de criar. Inclusive, nós podemos validar se esse produto já existe alguma coisa parecida na nossa tabela, nós podemos verificar duplicidade, podemos verificar várias e várias coisas antes de realmente criar o produto. Algo que seria muito mais chato da gente fazer se nós não utilizássemos a Cloud Code, legal? E aí, algo que a gente pode melhorar ainda mais aqui é o seguinte. Normalmente, quando eu crio aqui um produto, nem sempre eu vou querer trazer de novo todas as informações do produto. Normalmente eu vou querer só uma confirmação de que foi criado e muitas vezes eu vou querer ter o ID do objeto que foi criado. Então o que eu posso fazer? Ao invés de retornar o saved product por completo, eu posso retornar o saved product.id. Vou fazer um novo deploy aqui e vamos ver se ele realmente só vai trazer o ID aqui para a gente. Então vamos esperar ele terminar de fazer o deploy. Terminou, observe que cada deploy ele incrementa a versão, então eu estava na V7 e V8. Quando eu criei a minha plataforma, eu cheguei até a V800 e pouco de tantos testes que eu fiz. Então fique bem ligado aí que cada vez que você cria um novo deploy, ele vai incrementar a versão do seu deploy. Agora vamos chamar a nossa funçãozinha e eu vou chamar aqui, vou criar um novo produto que vai ser um carro. Então, vou colocar aqui um carro. Vou enviar aqui. E olha só, ele me retornou como resultado somente o ID do objeto que foi criado. Se eu pegar e copiar esse ID e eu vier aqui na nossa tabela de produtos e atualizar, olha só que bacana, eu dou um Ctrl F e o ID do produto que nós acabamos de criar, o carro, bate exatamente com o ID que ele me retornou. Legal? E agora que nós já conseguimos criar um novo objeto lá na nossa tabela, é importante que a gente saiba também como ler e alterar e deletar também os objetos através aqui do Cloud Code. E é exatamente isso que nós vamos fazer na próxima aula.